Queria conversar com vocês um assunto que tem me mexido comigo há algum tempo, mas esses dias tem ficado mais forte, né? E parece uma coisa, quando a gente começa a estudar ou algo começa a acontecer na nossa vida, tudo que a gente tiver sobre aquilo, né? Parece que a nossa mente ela vai se programando para aquilo e tudo que vai aparecendo você vai conseguindo contemplar aquilo que você está passando ou sentindo naqueles dias, né? E hoje eu quero conversar com vocês algumas coisas sobre batalhas na mente, tá bom? Certo? Então hoje eu vou conversar com vocês sobre como vencer as guerras na mente, né? Esse tem sido um assunto que tem ficado muito forte nesses dias comigo, até tenho conversado com a minha esposa acerca disso, né? Algumas coisas que têm acontecido, não só comigo, mas eu tenho percebido com as pessoas que estão ao meu redor, né? E como está acontecendo comigo, eu acabo estudando mais sobre o assunto, parando para ouvir palavras acerca disso, e muitas coisas vão aparecendo e vão se encaixando com aquilo, né? Então hoje eu quero conversar com vocês sobre isso, sobre como vencer as batalhas na mente, porque o nosso trabalho não é só apontar o defeito ou o problema. É muito fácil apontar o problema, né? O defeito é muito fácil a gente encontrar, é muito fácil a gente passar no lugar e ver o defeito. Agora a pergunta é, e a solução? Né? Como eu vou agir diante das dificuldades, né? Porque o que eu aprendo nesse tempo que eu tenho de igreja, né? Estou aqui desde 2013, então já faz mais de 10 anos, eu tenho aprendido muitas coisas acerca da palavra, eu sei que tenho muitas para aprender, né? Mas aquilo que eu vivi e ouvi até hoje serviu para que eu estivesse vivo. Amém? Você está comigo? Então a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês aqui é que nós somos um ser espiritual. Amém? Olhe para a pessoa que está lá e diga assim, você é um ser espiritual. Uau, uau. Mais uma vez, você é um ser espiritual. Amém? Então, já que nós vamos falar de guerras na mente e como vencer, nós precisamos dividir algumas coisas. Tem uma lição que nós aprendemos aqui na classe dos novos, e se você ainda não participou, participe, amém? Que fala do ser humano, né? O ser humano como um ser triuno, né? O homem, ele é o quê? Vê se vocês já fizeram a classe dos novos. O homem é o quê? Davi, estão precisando se inscrever novamente, Davi. O homem, ele é o quê? Vamos dizer na sequência. O homem é um espírito, tem uma alma e habita em um corpo. Amém? Então, o homem, ele é um espírito, na sua essência, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E como vocês já aprenderam aqui na classe dos novos, o homem é um espírito, porque Deus é espírito. Amém? E ele busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, se nós fomos criados à sua imagem e semelhança, nós também somos um espírito. Então, em essência, o homem, o ser humano, ele é um espírito que tem uma alma e habita em o corpo. O corpo é essa parte aqui que carrega a sua essência. Amém? Mas hoje eu não vou falar nem sobre o espírito e nem sobre o corpo. Hoje eu vou falar sobre a parte que nos toca, acerca da alma. A alma, ela compõe a nossa mente, pensamentos, sentimentos, emoções, né? A alma, ela basicamente, ela compõe essas coisas, tá bom? Então, era sobre isso que eu quero conversar, mas eu precisava trazer a nota do que é o ser humano, né? Para que a gente possa conseguir dividir, porque às vezes nós passamos por conflitos e nós pensamos que nós estamos morrendo, mas o nosso espírito está forte, amém, amados? A palavra falou que o espírito está pronto. A carne pode ser fraca, mas o espírito, ele sempre está pronto. Então, se você aceitou Jesus e nasceu de novo, o seu espírito, ele é forte. Às vezes nós estamos capengando, é porque é falta de comunhão com Deus, mas com relação ao nosso espírito, ele sempre vai estar pronto. Amém? Então, eu queria trazer algumas notas aqui. A primeira nota que eu queria trazer: pensamentos que parecem não ser seus e que tentam gerar medo, dúvidas, insegurança ou insatisfação são considerados resultados de um ataque espiritual ou de batalhas na mente, que podem causar confusão. Então, ou seja, esses pensamentos, como eu falei para vocês, nós vamos conversar acerca da alma, ou mais basicamente acerca da nossa mente.
E a mente, ela é o centro dos nossos pensamentos. Amém? Você está comigo? Então, alguns pensamentos que vêm à nossa mente, e aqui eu pontuei só algumas coisas, né? Porque senão esse texto iria ficar muito longo. Então, os nossos pensamentos, ou os pensamentos que parecem não ser seus, e que tentam gerar medo, dúvidas, inseguranças ou insatisfação, são considerados resultados de uma batalha espiritual, ou, basicamente, batalha espiritual, ou de batalhas na mente, ou que podem, de fato, causar muita confusão. E, amados, isso aqui é o centro da conversa que nós vamos ter nessa tarde. Muitas pessoas têm sido acometidas de doenças na mente nesses últimos dias. Nós estamos vendo como muitas pessoas têm sido diagnosticadas com problemas na mente, e isso faz parte dessa geração, e, infelizmente, essas doenças ou esses adoecimentos, eles têm penetrado na igreja de Deus. Amém? Então, o meu objetivo aqui hoje é trazer clareza para vocês, para a igreja, de como vencer esses tipos de conflitos e batalhas. Nós sabemos que nós passamos muitas vezes por conflitos e batalhas, amém? Então, para ilustrar, eu trouxe aqui uma história, que é um retrato, tá bom? Disso que eu quero conversar com vocês também. O nome dessa história é Guerra na Mente. Prestem atenção, é só uma história que traz um retrato, tá bom? E tem um personagem chamado Elias aqui nessa história, e esse personagem aqui, muitas vezes, ele está refletindo eu e refletindo você. Eu não estou dizendo que é você. Pode ser que algumas vezes você se encontre nesse quadro que esse Elias está. Amém? Então a história começa assim, ó. O título da história é Guerra na Mente. Dizem que as maiores batalhas acontecem longe dos olhos do mundo. Elias sabia disso, muito melhor do que ninguém. Por fora, ele parecia comum. Caminhava, trabalhava, sorria, quando precisava. Mas por dentro, ele era um soldado, lutando numa guerra silenciosa. A cada amanhecer, sua mente virava um campo de batalha. De um lado, a tropa da dúvida, formada por medos antigos, lembranças mal curadas e pensamentos que sempre tentavam convencê-lo de que não era capaz. Do outro, a força interior, aquela parte dele que insistia em continuar, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Só dar um pause aqui na história. Vocês perceberam aqui quem é o personagem? Elias, né? E aqui nós temos duas pessoas brigando dentro dele, dois mundos brigando dentro dele. De um lado era a tropa da dúvida, como eu li para vocês aqui um pouco, e do outro a força interior, como eu acabei de finalizar. A dúvida, agora vamos continuar, tá bom? A dúvida atacava com frases duras e certeiras. E se der errado? Quem nunca ouviu isso? E se você não for bom o bastante? Mas a força interior tinha uma arma que a outra jamais teria: resistência. Era aquela voz que dizia: só mais um passo. Só mais um dia. Você já superou tantas coisas, por que pararia agora? Elias não percebia, mas cada pequena vitória que conquistava, levantar da cama num dia ruim, respirar fundo antes de desistir, tentar, apesar do medo, era como ganhar terreno na batalha. Um dia, enquanto refletia consigo mesmo, algo mudou. Ele entendeu que não precisava destruir a dúvida para vencer. Precisava apenas não deixá-la comandar. É importante isso. E assim, pela primeira vez, falou alto para si mesmo: eu não preciso ser perfeito, preciso ser persistente. A frase ecoou dentro de sua mente como um disparo de libertação. A
dúvida tremeu, a força interior cresceu. A partir daquele dia, Elias começou a enxergar cada esforço como vitória, por menor que fosse, porque na guerra mental, cada passo adiante é uma conquista gigante. Ele percebeu que coragem não é ausência de medo. Olhe para a pessoa que está lá e diga assim: coragem não é ausência de medo. Agora repito novamente: coragem não é ausência de medo. Agora sou eu, tá bom? Coragem é agir mesmo tremendo por dentro. Isso é coragem. Coragem é agir mesmo tremendo por dentro. E que a força não é nunca cair. Força é levantar todas as vezes, inclusive quando o mundo acha que você não consegue mais. No final, Elias descobriu o maior segredo de todos. A mente pode ser um campo de batalha, ou pode ser o lugar onde você se torna invencível. Depende de qual voz você decide alimentar. Final da história. Tá bom? Isso aqui é o final da história. Essa história, ela ilustra, como eu falei para vocês, ela é um quadro, né, um retrato de muitas batalhas que nós temos passado na mente. Eu não sei se você se percebeu nessa história, mas muitas vezes eu me vi dentro dessa história aqui. E onde tinha ali a tropa da dúvida, mas também tinha a força interior, né? E é interessante que no final, o Elias, ele finaliza, a história de Elias finaliza dizendo: a mente pode ser um campo de batalha, ou pode ser um lugar onde você se torna invencível. Depende de qual voz você decide alimentar. Isso aqui é muito importante. E para começar, eu queria ler um texto com vocês, Mateus, capítulo 4, versículo 4. E aqui vai a primeira dica para como você vencer as suas batalhas da mente, né? Jesus falou assim, ó, Mateus capítulo 4, versículo 4, ele disse: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vocês viram como nós finalizamos a história do Elias, né? Ele finalizou de quê? Depende de que você decide alimentar. Então Jesus, ele está apresentando aqui o verdadeiro alimento. Jesus está falando aqui, era um conflito que acontecia com as pessoas procuravam Jesus quando elas estavam necessitadas. E Jesus, em um alerta ou uma exortação, Jesus disse: ó, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é o nosso alimento. Amém? A palavra de Deus é que nos mantém em forma ou fortes. Precisamos nos alimentar espiritualmente. Do mesmo jeito que o nosso corpo precisa de alimento, é necessário alimentar o espírito humano com a palavra de Deus. Amém? Então isso ficou claro para vocês? Precisamos nos alimentar espiritualmente. Então, do mesmo jeito que o seu corpo precisa se alimentar, eu não sei vocês, mas eu já acordo com fome. Eu até brinco com a minha esposa, quando que no final de semana eu estou em casa, né? Então eu já me acordo com fome, eu já quero merendar. Já minha esposa não, minha esposa acorda só depois de um longo período é que ela vai ter fome. Então às vezes eu merendo 2 vezes por causa deles. Porque eu quero merendar, né? Mas como eles já acordam um pouquinho mais tarde, então eles acordam e não acordam como eu acordo. Mas, amados, nós precisamos entender que o seu corpo, ele clama por alimentação. Quer ver você ver o seu corpo clamar por alimentação? Decida fazer um jejum. Rapaz, se tem um momento que mais você sente fome na vida, é quando você decide fazer um jejum. Porque o nosso corpo, ele clama por alimentação, ele clama por comida. Então, assim como o nosso corpo clama por alimentação ou por comida, o nosso espírito, ele clama pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o meio pelo qual o nosso espírito, ele é alimentado. Você está comigo? A palavra de Deus
é o meio pelo qual o nosso espírito também é alimentado. Então não devemos negligenciar o alimento espiritual. Tem muitas pessoas que estão morrendo espiritualmente porque elas estão negligenciando o alimento espiritual. Elas estão pensando que vir só no culto ao domingo e abrir a Bíblia quando o pastor pede para abrir, ela está se alimentando. Não é de fato, aqui é um maná que Deus está derramando para você. Amados, mas você vai se fortalecer no seu lugar secreto. É no seu dia a dia. É no seu TSD. É quando você acorda, é quando você vai dormir. Amém? Diferentemente da rotina que nós criamos, tipo assim, eu merendo pela manhã, almoço por volta do meu dia, merendo à tarde, janto à noite. Amados, diferentemente disso, o nosso alimento espiritual, ou a forma que nós nos alimentamos da parte de Deus é diferente. É à medida que você tem comunhão com Ele, ou comunhão com a sua palavra. Amém? Vamos lá, continuar aqui. Não é o tempo de cristão. Não é o tempo de cristão que nos faz crescer. Você está observando isso comigo? Ó? Não é o tempo de cristão. Eu tenho 20 anos de crente. Não é o seu tempo de cristão que te faz crescer. Mas a alimentação é o fator determinante para o crescimento, tanto natural como espiritual. Então, o que é que nós entendemos a partir disso que eu acabei de dizer? Que não é o tanto de tempo que você está na igreja que quer dizer que você é forte espiritualmente ou fraco espiritualmente, que você é bebê ou que você é maduro espiritualmente. O que de fato diz é o tipo de alimento que você está consumindo. Isso aqui sim determina o seu crescimento espiritual. Vamos continuar. Todo cristão tem uma responsabilidade. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Essa parte é a parte que ninguém quer, né? Diga assim para ele: todo cristão tem uma responsabilidade. Mais uma vez, todo cristão tem uma responsabilidade. Que é de se alimentar, amados. De se encher da palavra de Deus, para que possa crescer espiritualmente. Então, assim, eu não posso ler a palavra de Deus por você. O que eu leio, ou o que eu gasto, o tempo que eu gasto com Deus, com intimidade, com comunhão com Deus, vai trazer alimento e crescimento para mim. Da mesma forma, o tempo que você separa com a palavra e com Deus, vai servir de crescimento para você. Então nós precisamos entender que essa parte, ela cabe a nós, é minha responsabilidade dedicar um tempo para me debruçar a palavra, ler e meditar nas Escrituras. Quando nós fazemos isso, amados, fica mais fácil vencer as batalhas da mente. Então vocês entenderam? Esse aqui era o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês acerca de como vencer as batalhas na mente. Diga assim: se alimentar da palavra não é uma escolha, é uma necessidade. Nós precisamos entender, amados, que é uma necessidade. É como nós nos mantemos de pé, vivos. Amém? Vamos prosseguir. Olha só o que é que diz aqui em 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 2. 1 Pedro 2, do 1 ao 2. Diz assim, ó: está escrito: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vós seja dado o crescimento para a salvação. Olha só o que é que está dizendo aqui em 1 Pedro, amados. Que nós devemos nos despojar. O que é despojar? Deixar de lado toda maldade, lançar fora toda maldade, dolo, hipocrisia, invejas e toda sorte de maledicências. E desejar ardentemente,
como crianças recém-nascidas. O pastor já falou várias vezes aqui como é uma criança recém-nascida, né? Quando ela deseja mamar, ou deseja se alimentar do leite materno. Ela fica doida, né? Tipo assim, querendo aquele leite, porque aquilo dali é tudo para ela. Então é essa posição, ou essa iniciativa que nós, como filhos de Deus, devemos ter diante da palavra. Desejar como leite materno. Para quê? Para que por ele vós seja dado o crescimento para a salvação. Então, mas é à medida que nós nos alimentamos da palavra de Deus, das suas escrituras, que gera crescimento. Para quê? Para a salvação. Da mesma forma que a criança deseja o leite materno, assim devemos ser, eu e você, desejar a palavra de Deus. O genuíno leite que nos faz crescer verdadeiramente. Então nós precisamos ter essa consciência, amado. Da mesma forma que a criança deseja o leite materno, deve ser o nosso desejo pelo leite, pela palavra. Então muitas vezes tem pessoas que, como eu falei no ponto anterior, ou no trecho anterior, que é isso que traz o crescimento. As pessoas entram na igreja e pensam que por congregar e vir para a igreja, que é muito importante, e isso é um conselho da palavra, nós não devemos deixar de congregar. Nós devemos congregar. Aqui é o aprisco. Aqui é o lugar do ajuntamento dos santos, para ser cuidado, pastoreado, desafiado ao crescimento. Mas, amados, muitas vezes nós nos apegamos ao nosso tempo de igreja e deixamos a desejar com relação ao nosso tempo de TSD, nosso tempo de consagração, nosso tempo de estar com Ele e com a sua palavra. Mas é nesse momento que nós separamos para ficar com Ele, é nesse momento que nós estamos crescendo, amados. É nesse momento que nós estamos crescendo. É nesse momento que nós estamos avançando. Deixa eu dizer algo para você, eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, a mesma palavra que alimenta o homem interior é a mesma palavra que renova a mente. Mais uma vez, a mesma palavra que te alimenta, meu irmão. Olha para ele e diz assim, a mesma palavra. Balança ele assim, ó, a mesma palavra que te alimenta é a mesma palavra que renova a tua mente. Então, muitas vezes, as batalhas que vocês estão enfrentando, amados, é falta de renovar a mente. Nós precisamos entender que a partir do momento que eu começo a me relacionar com a palavra, que eu começo a me relacionar com Deus, eu preciso trocar o disquete. Isso não existe mais disquete, né? Eu preciso trocar a playlist. Aquela história de derrota ficou no passado, amados. O desamparo ficou no passado. O abandono ficou no passado. O rancor ficou no passado. A falta de perdão ficou no passado. Aquilo ali fazia parte do velho homem. Deus tem uma nova história para mim e uma nova história para você. Você está comigo? O que a palavra diz? Mas aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, amados. Nós precisamos entender que em Cristo nós nos tornamos nova criação. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então muitas vezes nós estamos vivendo no passado, onde Deus tem um futuro de prosperidade para nós. O que precisa acontecer? Uma metanoia, uma mudança de mente, amados. Deus não tem derrota para os seus filhos. Semana passada o pastor falou que é direito nosso. É direito nosso, é direito de todo crente. Vê se vocês lembram o que foi que o pastor disse semana passada. Olha aí, pastor, vamos ver se vocês meditaram. Qual foi o tema da pregação? Quem é o primeiro? Eu já dei uma colher de chá, eu já dei uma parte do título lá. É direito nosso
Algumas pessoas ouviram a pregação. Algumas. Umas 2, 3. É direito nosso, amado, desfrutar de prosperidade e de saúde. Amado, mas como desfruta dessas coisas se não renovar a mente? Para que a gente possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós, mas nós precisamos renovar a nossa mente, deixar o passado no passado e viver o novo que Deus tem preparado para nós. Deus tem algo novo, amados. Deus tem algo novo, mas você não vai viver enquanto a sua mente está presa no passado. No seu passado de vitória, de desamparo e de abandono. Hoje você tem um pai. Então a mesma palavra que alimenta o homem interior, o seu espírito, é a mesma palavra que renova a sua mente, que renova a nossa mente. Amém? Em Tiago, capítulo 1, versículo 21, diz assim, ó. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, ou seja, qual é o conselho aqui, amados? Tiago, você deve deixar de lado toda a impureza e acúmulo de maldade. E faça o quê? Acolha com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, ou seja, se você quer andar com a mente sarada, com os pensamentos corretos, amém? Amados, existem os pensamentos corretos. Quando é que o meu pensamento está correto? Quando ele está alinhado com a palavra de Deus, amados. Pensamento de incredulidade não combina com o seu pai. O que é incredulidade? Tudo aquilo que é contrário ao que a palavra de Deus fala. Isso é incredulidade. É quando você pensa diferente do que Deus fala acerca de qualquer assunto. Isso é incredulidade. Então, quando é que chega a salvação, amados? Quando nós jogamos, deixamos de lado e acolhemos a palavra com mansidão. O que é acolher com mansidão, amados? É muitas vezes quando o pastor está pregando, ou qualquer outra pessoa, e aí, isso aí não combina comigo, não. Não, a minha realidade é outra. Essa palavra não... Amados, a palavra de Deus é para todos os que nele creem. A palavra fala que tudo é possível ao que crê. Então, se você crê, essa palavra é para você. Você está comigo? Se você crê, essa palavra é para você. Mas também vai depender de como você está acolhendo a palavra. Porque o conselho aqui é você acolher a palavra com mansidão. A palavra com mansidão. A palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Agora eu queria ler um texto, eu queria que vocês abrissem, é um texto que ele fala demais ao meu coração. Romanos capítulo 12. Para quem não sabe, esse texto aqui é um texto que é um dos textos que eu mais medito nas Escrituras. E eu nem sabia que eu ia utilizar ele hoje, mas é um texto que eu... Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Olha só o que é que está escrito. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, ou seja, esse texto ele é um texto que fala demais para mim, tá bom? Não sei se para você ele fala, mas para mim é um texto que fala demais. Então, a instrução do apóstolo Paulo aqui, a primeira coisa que ele fala é: rogo-vos, ele está dizendo, meus irmãos, eu peço a vocês, pelas misericórdias de Deus, que apresente o vosso corpo. O que é apresentar o nosso corpo, né? O nosso culto a Deus é muito mais do que ir à igreja. Você precisa ter essa consciência, amém? Então, o seu culto a Deus é muito mais do que ir à igreja. O nosso culto é apresentar o nosso corpo vivo, santo e agradável a Deus, todos os dias. Isso aqui é o nosso culto racional. É apresentar todos os dias o nosso corpo vivo, santo e agradável a Deus. A primeira coisa que eu aprendo é isso. E para desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso mudar os meus pensamentos. Você está comigo? Eu preciso mudar os meus pensamentos, ou nós precisamos mudar os nossos pensamentos. Somente a palavra de Deus tem o poder para renovar a mente. Para quê? Para que você possa participar da vontade de Deus. Amados, deixa eu dizer algo para você acerca disso aqui, ó. Muitas vezes nós estamos, eu sei que essa era digital, ela tem avançado de uma forma muito rápida, né, diante dos nossos dias, né? E muitas vezes, quando nós nos percebemos, nós somos engolidos por uma onda de informação. E não se deixem enganar. Essas informações, elas estão criando ou elas estão estabelecendo uma crença na sua mente. Amém? Elas estão estabelecendo fortalezas muitas vezes na nossa mente. Muitas vezes elas estão estabelecendo sofismas na nossa mente. E o que é que o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que primeiramente, nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E como eu mencionei para vocês aqui, isso é um culto que nós devemos fazer todos os dias, né? E a segunda coisa que eu queria compartilhar com vocês aqui, amados, a importância ou a necessidade de nós renovarmos a nossa mente. Porque Deus tem uma vontade. O mundo, ele tem um curso, ou ele tem a vontade do mundo. E como eu falei para vocês, com essa enxurrada de informações que nós vemos por meio da internet, ou por meio das mídias sociais, ou não vou nem dizer a televisão, que hoje em dia o alcance da televisão, ela diminuiu muito, né? A influência da televisão, hoje a influência da internet e das mídias sociais, ela tem um alcance gigante, né? Comparado hoje com a televisão. Mas isso tem estabelecido muitas vezes, amado, crenças dentro de nós que tem trazido frieza para a igreja. E olha só, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que nós devemos renovar a nossa mente. O chamado de Deus para a igreja não é para eu e você se conformar com o mundo. Conformar o que é? Concordar, caminhar, se amoldar, usar o mundo como um modelo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O modelo que nós utilizamos, ou o modelo que nós seguimos, é um modelo diferente. O modelo que nós seguimos é Jesus. Você está comigo? O modelo que nós seguimos é Jesus. Então, muitas vezes, o que é que eu percebo? Que para ficar mais parecido com o mundo, nós ficamos diferentes de Jesus. Mas eu dizer algo para você, o mundo está precisando de Jesus. O mundo está precisando daquilo que você tem. O mundo está precisando daquilo que você carrega. O mundo está precisando da paz que o mundo não pode dar, que não há dinheiro que compre, mas que você recebeu como um dom gratuito de Deus. Então, muitas vezes nós nos pegamos tentando se comparar com o mundo.
Esses dias eu estava conversando com o meu gerente, ele passou um vídeo para mim, ei, Diego, assiste esse vídeo aí. Aí eu fui assistir o vídeo, era do Instagram, né? Aí eu sei, Magalhães, bota o vídeo aí para mim assistir, porque eu não consigo assistir no Instagram. Ele, por quê, mano? Porque eu não tenho Instagram. Macho, todo mundo tem Instagram, mano. Sim, eu não sou todo mundo. Eu sou obrigado a ter Instagram? Não. Eu sou obrigado a ter Instagram? Sou? Sou não, né? Posso continuar sem Instagram? Minha vida está tão boa sem Instagram. Está maravilhosa. Mas, Diego, todo mundo tem Instagram, eu tenho um Facebook. Mas ninguém usa mais Facebook, meus amigos não usam, mas eu uso. Magalhães, uma das maiores populações do mundo é a Índia. Eles usam Facebook lá. E é até bom que eu tenho Facebook e não tenho Instagram, porque eu não vou perder meu tempo olhando Instagram. Porque tem pessoas que passam o dia assim, amados, ó. Tum, 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 tum. Amados, quando a gente vai ver, não passou minutos, passou horas do dia. Passou horas do dia. E eu vou dizer para vocês, a vida está passando, e muitas vezes nós estamos perdendo tempo nas redes sociais. Eu não estou falando mal de nenhuma rede social, cada um usa como convém, tem pessoas que usam para o trabalho. Como eu não trabalho com Instagram, então eu não tenho. Quem usa para o trabalho fica na paz, continuando usando o seu Instagram. Mas eu usei esse exemplo porque, mas eu não sou obrigado a ser como os outros. Deus não me chamou para ser uma cópia. Nós fomos estabelecidos, amados, para ser nós mesmos. Nós somos filhos de Deus e na nossa essência, amado, deixa eu dizer algo para você que vai ser libertador para você. As pessoas que amam você, você não precisa usar maquiagem, você não precisa falar bonito, você não precisa usar roupa nova, você não precisa usar um palavreado, um vocabulário, tipo o vocabulário do pastor, que é um vocabulário top das galáxias. Você não precisa, amados. As pessoas que amam vocês, elas vão amar como vocês são. Independentemente de como vocês estão. As pessoas que verdadeiramente amam vocês, que se aproximam de você, amados, você não precisa ter status para ela estar perto de você. Ela vai querer estar perto de você. Porque amor, amados, é decisão. E eu disse para ele, Diego, como é que pode? Eu vou te convencer a tu criar o Instagram. Boa sorte para você. Quando eu entender que eu vou criar o Instagram, eu vou criar. Assim, foi só um diálogo descontraído entre nós dois, eu converso com ele assim, então, foi interessante, mas assim, eu usei esse exemplo, amados, porque eu vejo hoje muitas pessoas, a vida está passando, enquanto elas estão conectadas nas redes sociais, e elas entram em um submundo, de uma realidade virtual, e quando elas vão se perceber, amados, a vida passou, e aquilo que mais importa que são as pessoas, amados. Amados, o que mais importa na vida do ser humano não é o que você conversa no WhatsApp ou nas redes sociais. O que mais importa, amados, é a presença. É estar junto. É sentar à mesa. É olhar olho no olho. Você está comigo? É olhar olho no olho. Lá em casa nós temos uma cultura. Nós não deixamos. Todos os dias nós temos o nosso café da tarde. Onde nós sentamos e olhamos olho no olho. Ali nós conversamos as alegrias, os estresses do dia. Mas ali nós estamos sendo família. Ali nós estamos construindo memórias. Ali nós estamos construindo e estabelecendo uma cultura firmemente. Meu filho está sendo ensinado, um dia ele vai se tornar um pai de família. E eu quero que ele carregue isso, amados. A rede social não constrói isso. Na rede social, as pessoas, elas batem uma foto e aquela foto não condiz com aquilo que ela está vivendo. Eu já vi muitas pessoas postarem uma foto sorrindo e depois elas se suicidarem. O que aconteceu? É o que eu li aqui na história do Elias, como vocês viram. São batalhas internas. As pessoas acordam e parece que o dia está normal, mas dentro dela existe uma batalha. Mas quando nós renovamos a nossa mente com a palavra, fica mais fácil vencer as batalhas. Amém? Por que as batalhas se tornam difíceis, amados? Falta de palavra, amados. Falta de consciência de quem nós somos e daquilo que nós carregamos.
Porque os conflitos eles não vão deixar de existir, mas a forma que nós o enfrentamos, como eu li lá no finalzinho da história do Elias, vai depender do que você se alimenta. O que é que tem sido o seu alimento hoje? Então esse segundo ponto que eu queria tratar com vocês era acerca de renovar a nossa mente. Para quê? Para que você possa desfrutar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas e o bom aqui, sabe o que é? É que tem níveis, amado, de uma vontade que é boa, perfeita e agradável de Deus. Então existem níveis, você vai escalonar em níveis e entrar naquilo que Deus tem para você, amados. E à medida que você entra, amados, você vai se regozijar. Amém? Não pensar como o mundo pensa é uma mudança completa. E isso acontece por meio da palavra. Metanoia, mas é metamorfose, é de fato uma mudança. Amém? Isso aqui eu queria deixar, essa nota que eu queria ler agora, eu queria deixar para vocês como um alerta, amém? Não se renova a mente com imposição de mãos. Não se renova a mente com imposição de mãos. Vem cá, eu boto a mão na tua cabeça e a sua mente é renovada. Não, mas a renovação da mente ela é um processo gradativo. Que ela é construída por meio do seu relacionamento com Deus e com a sua palavra. Amém? Então a renovação da mente, ela não acontece só por eu orar por você. Não, é um processo gradativo. Nós precisamos entender, amados, que quando você nasce de novo, quando você aceitou Jesus e você passa pelo processo de novo nascimento, que é instantâneo, a partir do momento que você aceita Jesus, o seu nome é escrito no livro da vida, isso aqui acontece de forma instantânea. Deus te transporta do império das trevas e, pum, você está lá no reino do Filho do seu amor. É instantâneo. Mas a renovação da mente é um processo gradativo. Porque a renovação da mente é como se fosse um processo de desintoxicação da mente. Você tinha uma cultura, um pensamento, uma construção, um sofisma, e a partir do momento que você começa a ser exposto à palavra, a mentira começa a ser trocada pela verdade. Mas isso não acontece do dia para a noite. Isso é um processo gradativo e nós precisamos dar tempo e ter coragem e se posicionar diante da palavra. Amém? Então vamos continuar. Quanto mais rápido eu renovar a mente, mais rápido eu vou desfrutar das bênçãos de Deus. E vou ter menos prejuízos. Então o seu crescimento, ele vai se dar não pelo tempo de igreja, mas pela velocidade que você renova a sua mente. Então a velocidade que você vai renovando a sua mente vai dando o crescimento. E quanto mais rápido você renova a sua mente, você desfruta das bênçãos de Deus. E com isso você vai ter menos prejuízo. Amém? Queria já chamar o Ministério de Louvor, já estou finalizando. Mas essa palavra está fazendo sentido para você? Eu não sei se está fazendo sentido para você, mas para mim ela está fazendo. De fato, ela está fazendo sentido para você, amados? Eu estou aqui compartilhando com vocês de algo que eu tenho vivenciado. Amados, e para onde é que eu vou? Eu vou para a palavra, amados. A palavra, amados, é porque a gente, às vezes, a gente é... Como é que eu posso dizer? A gente é negligente. A gente não olha para aquilo que está diante dos nossos olhos. Amém? Então, olha só, para finalizar, na verdade já estou finalizando, né? Só tenho mais um texto aqui, e daí eu vou concluir. Filipenses capítulo 4, versículo 4 ao 8. Eu queria que vocês abrissem aí. É o terceiro e último tópico ou nota que eu queria trazer para vocês.
Primeiro eu falei sobre você se alimentar da palavra, depois eu falei sobre você renovar a mente. Agora eu vou falar sobre um tema bastante importante, amém? Filipenses capítulo 4, versículo do 4 ao 8. Olha só o que é que diz a palavra. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Olha para a pessoa e fala, sorria para ela. Sorria, vai, eu vou ler, vai, sorria, vai, sorria. Solta o sorrisão. Mas sabia, que é tão difícil sorrir às vezes. Mas saber que o sorriso ele quebra muitas coisas. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Mas como é bom saber disso. Perto está o Senhor. Como é bom saber disso. Saber disso no dia da angústia, né? Porque tem os dias que são fáceis, mas tem os dias que são difíceis, amados. Eu sei, amados, que tem os dias difíceis. Mas a instrução da palavra é que alegrem-se, alegrai-vos no Senhor. Outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém? Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amados, eu não sei se vocês perceberam, mas esse texto por si só ele já fala demais, né? Ele já se explica demais. Mas eu queria destacar algumas coisas aqui. A primeira coisa que nós precisamos fazer, amados, é voltar a sorrir, amados. Eu achei demais como o apóstolo começa falando aquele alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amados, eu estou falando de alguém que apanhou, que foi perseguido, que passou fome. Como diz o ditado cearense, sofreu mais do que sovaco de aleijado. Vocês já ouviram esse ditado? Nunca ouviu? Tu mora onde, mano? Ditado cearense. Sofreu mais do que sovaco de aleijado. Pronto. Apóstolo Paulo. Esse alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrai-vos. Isso que era a primeira coisa, amados, que eu queria destacar. Mas nós precisamos, amados. Amados, eu vou dizer para vocês, a alegria que vai refletir por meio da sua vida, não é uma alegria que vem de fora para dentro. A verdadeira alegria, amado, você já carrega mesmo. Você já sabia disso? Que a verdadeira alegria já está com você. Amados, vocês carregam o doce Espírito Santo dentro de vocês, amados. Eu não sei se vocês sabem a dimensão disso. Mas se não souber, oro para que chegue revelação ao nosso coração. Sei que não tem como o Senhor fazer um download de uma vez, senão a gente fica doido. Mas, amados, nós precisamos abrir a nossa boca para se alegrar, para contar os feitos do Senhor, amados. Os feitos do Senhor em nossas vidas. O fato de você acordar, estar vivo, respirando, por algo que você não paga. Esse ar que você respira, amados, é de graça que você recebe. Muitas pessoas morreram na pandemia porque estava faltando ar. E elas gastaram milhões e milhões por poucos dias dentro dos hospitais para produzir um ar que não era o delas, não era esse natural que você carrega de graça, um dom que Deus te deu. Sabe, amados?
E às vezes nós estamos andando triste como se estivesse perdendo a batalha. Você pode até estar perdendo uma batalha, mas você não perdeu a guerra, amados. Lá no final, se você ler aqui na última página da sua Bíblia, está dizendo que Cristo venceu. Isso aqui foi uma mensagem que esse ano ele cravou em mim. Cristo venceu. E se ele venceu, eu venci, amado. Isso aqui já é motivo de alegria. Aí o apóstolo continua dizendo aqui no versículo 2, no versículo 5, vai dizer, ó, perto está o Senhor. Ei, amados, como é bom saber. Sabe, a melhor coisa que existe para um filho é saber que o seu pai está perto. Sabe, mas quando eu estava ensinando o Pedrinho a andar de bicicleta, enquanto não tinha rodinha na bicicleta dele, eu tinha que estar perto dele, segurando aqui atrás, ó. E ele não tirava o pé do chão enquanto ele não tinha a certeza que eu estava segurando ele. Sabe, mas é essa segurança que nós temos. O apóstolo é perto estar o Senhor. O nosso Deus, ele não é um Deus de longe. Ele não é um Deus de distância, não, amados, ele é um Deus de proximidade. Ao ponto dele escolher habitar dentro de nós. Antes ele habitava dentro de um local específico. Não, amados, hoje, muitas vezes ele vinha sobre as pessoas, sobre elas. Hoje essa unção que nós carregamos, ela é dentro de nós. Então é com essa consciência que nós devemos andar, amados. Perto está o meu Senhor. Perto está o meu Pai. Perto está o meu Salvador. Perto está o meu Redentor, o meu auxiliador, aquele que me assiste. Sabe, mas é com essa consciência que nós devemos andar. E é isso que eu estou querendo compartilhar nessa tarde com vocês, acerca de como nós vencemos as nossas guerras. Amados, é construindo essas consciências dentro de nós. Não é com a consciência de abandono que você vai vencer os desafios da vida, mas é com a consciência de paternidade. Ei, está difícil? Está. Mas perto está o meu Senhor. E a forma que Ele está assistindo a você não é parado. Ei, amado, enquanto você está dormindo, Ele está presenteando e abençoando você. Porque a palavra de Deus fala que Ele dá os seus enquanto eles dormem. Mas eu trabalho na Parangaba, moro na Pacatuba. Vou trabalhar de moto. O trânsito é punk, como algumas pessoas gostam de dizer. Mas é cada livramento. Eu chego em casa, eu saio de casa. Tem uns irmãos que trabalham de motoboy que passam o dia todo rodando. A gente sabe, mas que andar de moto é perigo constante. É uma aventura. Mas eu saio de casa, eu chego em casa tão bem. De vez em quando tem uns... Aí eu olho como Deus é bom. Como Ele está me assistindo. Como os anjos que estão ao meu redor trabalham. Eles trabalham. Eu dou trabalho para eles. Mas, amado, é com essa consciência que eu ando. O meu vizinho chegou para mim e disse: vamos botar a cerca elétrica na nossa casa. Porque sai mais barato se botar compartilhado, né? Aí disse: eu não. Macho, é mais segurança, mano. Você é doido, né, mano? Sei o que. Mas, macho, eu não boto não, mano. Eu não queria botar. Eu disse: eu não vou botar não. Mas aí fica fácil para você entrar na tua casa. Eu macho, o nosso portão de alumínio. Se o cara chegar aqui e der uma dedada no nosso portão, ele abre a nossa porta. As janelas lá de casa são de vidro. Mas se o cara quiser entrar, ele entra. Eu não posso botar cerca elétrica, ele vai arrombar o portão e entrar do mesmo jeito. Claro que eu não vou deixar minhas portas abertas, né? Mas eu falei isso para ele, não foi em tom de deboche, não. Foi dizer: cara, eu carrego uma consciência dentro de mim. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha. Se o Senhor não for o guarda, em vão trabalha os sentinelas.
Mas eu ando com essa consciência, amados, e nada tem acontecido de mal comigo, amados, porque perto está o meu Senhor. Eu posso botar vigilância 24 horas, como uma vez eu vi um vídeo engraçado. Esse vídeo é engraçado, o cara é banjeiro. O cara foi preso pela polícia e foi ser entrevistado. Aí o entrevistador, você já deve ter visto esse vídeo. O entrevistador chegou para ele e disse assim: ei, cara, como é que tu conseguiu entrar numa casa com muro alto, cerca elétrica, tinha câmera, cachorro, segurança? Aí ele olhou pro repórter: cara, eu não vou contar não, eu estudei, eu não vou contar a minha estratégia. Ele disse desse jeito, então, de deboche para o repórter. Acho que vocês já viram esse vídeo já. Eu disse: caraca, velho, esse cara é muito comediante, porque mas não tem jeito para o mal. Para quem não tem um pai cuidando dele. O mal, ele está ao nosso derredor, amados, mas à medida que o mal avança para tentar nos derrubar, amado, nós temos um pai que está perto, que diz que toda arma forjada contra você não vai prevalecer. Sabe, amados? Um pai que diz, ele fala e ele garante toda arma forjada. Quer dizer que o inimigo, ele tem um laboratório onde ele está desenvolvendo armas para tentar desestabilizar você e tentar desconstruir aquilo que a palavra de Deus está sendo construída. Mas o Senhor diz: ei, toda arma forjada não vai prevalecer. Sabe quem é que desfruta mais? Quem pega e diz: é minha essa palavra, é para mim que o Senhor está fazendo, é nessa palavra que eu vou me firmar, é nessa palavra que eu vou me posicionar. Amado, Deus pega junto com a fé. Agora, se tiver dúvida na sua declaração, amados, o inimigo, ele aproveita o ambiente de dúvida. Por isso nós precisamos renovar a nossa mente. E para finalizar, ele diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, a vossa mente. Sabe, mas é isso aqui que deve ocupar a nossa mente, Tudo que é verdadeiro, é isso aqui que deve ocupar os nossos pensamentos. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. É isso aqui que deve ocupar a nossa mente. Então, se tem algum sentimento ou pensamento que está tirando a sua paz, amados, você deve trocar esse incômodo pela paz de Cristo, que excede todo entendimento. A paz que o mundo não pode dar, mas ela excede todo entendimento. Ela vai além da sua capacidade de entender. Então, para concluir, queria convidar você a ficar de pé. Eu vou orar por você. Para concluir, nós precisamos entender aqui algumas coisas, amém? A primeira coisa é que a palavra de Deus é o seu alimento espiritual, amém? Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. A segunda é que nós devemos renovar a nossa mente para desfrutar da vontade de Deus. Amém? Não tem como desfrutar da vontade de Deus se não renovar a mente. A gente acabou de ler em Romanos capítulo 12. Então, precisamos renovar a nossa mente para desfrutar da vontade de Deus. Terceiro, se alegre, sabendo que Deus é bom em todo o tempo. Nós precisamos andar com o nosso coração regozijando de alegria, amados, sabendo que Deus é bom em todo o tempo, sabendo que Ele está cuidando de tudo. Enquanto você está aqui pensando que Deus não está cuidando de nada, Ele está cuidando dos seus negócios, Ele está cuidando da sua casa, Ele está cuidando dos seus pensamentos, Ele está cuidando dos seus sonhos, Ele está cuidando dos seus filhos, Ele está cuidando do seu futuro, do seu presente. Ele está perto, amados.
Aí você acorda de uma forma sobrenatural, não sei como aconteceu isso, amados. O favor de Deus está caminhando em sua direção. Você está comigo? O favor de Deus, amados, está caminhando em nossa direção. Nós precisamos nos levantar, amados, amém? Enquanto você ficar chorando e dando uma de coitadinho, você não vai desfrutar do melhor que Deus tem para você. Deus não tem filhos coitadinhos. Deus não se move com o seu posicionamento de coitadinho. Deus se move por meio da fé. O que destrava a fé, o que destrava o céu e abre chuvas sobrenaturais sobre a sua vida, amados, é fé. É você se posicionar, é ter coragem, e vai.